Olá, meus alunos do sexto ano. Agora o professor Gleidson vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de história. Nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade sobre a história dos egípcios. Dessa vez a gente vai falar sobre a organização social do Egito, começando pela figura mais importante, que era o próprio faraó. Segundo historiadores, ele era a figura representativa do próprio Deus na Terra, era considerado o Horus Vivus. Então, o Horus Vivo, nesse contexto, ele era como se fosse o próprio Deus reencarnado. E nesse contexto, o que eu queria dizer é que ele era a figura mais respeitada e mais temida. E para que ele pudesse governar bem, ele tinha uma hierarquia de maneira bem organizada para que o seu império, o seu governo fosse bem sucedido. E era importantíssimo para a liderança do seu, vamos dizer assim, do seu império, ele ter a postura de um homem, mas também ser reconhecido como um ser divino na terra, para guiar assim o povo egípcio. No começo foi até fácil essa tarefa, pela quantidade de pessoas que serviam o faraó. Mas depois, quando foi aumentando a contingência, ou seja, a quantidade de habitantes, ele precisou dividir também essa função com outras pessoas. E aí ele cria os sacerdotes. Esses sacerdotes, eles eram uma espécie de orientadores do faraó. Eles sabiam das necessidades do povo, e também das necessidades administrativas do império. E assim eles orientavam o faraó na melhor maneira possível para agir com o seu povo. E nessa hierarquia, nós também temos aqui, além dos sacerdotes, os camponeses. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam no campo, ou seja, eles faziam as atividades braçais para que viesse a ter o sustento da riqueza do faraó, dos bens que o faraó possuía. Então, eram pessoas que viviam no campo e que trabalhavam também em benefício do faraó. E além deles, nós também podemos falar sobre os seus soldados. Eles tinham uma linha forte de soldados que estavam protegendo ele de qualquer ataque dos inimigos. Esses soldados eram muito fiéis ao faraó. E também outro povo que temos que falar aqui é sobre os escravos. Os escravos, a priori, não tinham tanto valor, vamos dizer assim, para o faraó possuir escravos. Até porque ele tinha tudo o que ele precisava. Mas depois, quando o império começou a crescer, ele precisou de pessoas para trabalhar. E assim, a sociedade que não tinha características de escravista passa a ser agora também escravista. Então, nesse contexto geral, o faraó ele precisava de escravos para trabalharem para o crescimento do seu império. Então, esse foi um pouco do conteúdo de história. Eu espero que vocês estudem mais ainda. Quando chegarmos, nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esse conteúdo. E façam atividades. E até a próxima. Tchau.